Ó, para quem perdeu, nós vimos sobre depreciação. A depreciação, ela é o desgaste aí do bem, né? Então, a depreciação é baseada na tabela da Receita Federal, porque ela vai fazer aí a análise de quanto que o bem, de uma forma, vamos chamar assim, oficial, de uma forma que o governo aceite, ele perdeu o valor, tá? Isso vai na declaração dos bens da empresa, isso conta para fins de contabilidade também. Aí nós começamos a trabalhar a depreciação oficial, que eu acabei de colocar a fórmula, a depreciação acumulada e o valor líquido. Esses três compõem a mesma sequência dos cálculos. Depois dessas três que aí eu fiz exemplo, tal, vocês foram é, até fazendo também exercício, tá? Ó, acabei de marcar aí todas as fórmulas juntas. Para quem não tem aí, ó, usa essa daí que eu coloquei. Além disso, a gente, depois da oficial, trabalhou a depreciação por uso, e aí na depreciação por uso não tinha tanto mistério, é mais identificar as informações no texto, tá? Então também acabei de colocar aí a fórmula da depreciação por uso. E por fim, depois que vocês fizeram o exercício, nós trabalhamos a acelerada, que a acelerada tem uma segunda tabela conforme base aí da Receita Federal, tá? E aí é essa última aqui, ó, que eu acabei de colocar. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. E agora, então eu vou para a correção do que ficou de semana passada, tá? Só lembrando, quem perdeu as aulas aí, principalmente desse mês, né? Porque essa aqui eu acho que é a terceira aula do mês. Nós começamos a ver depreciação desde o dia 4. Então foi 4, 11 e agora 18 aí. Avançando então. Ó, os exercícios eram esses três. Onde cada exercício aqui tinha indicação de uma coisa para fazer relacionada à fórmula, tá? O primeiro, calcule a depreciação oficial. Então, você ia usar aquelas primeiras fórmulas que eu colei. O segundo, para calcular a depreciação por uso, que foi a segunda sequência de fórmulas. Na verdade, quem até está olhando aí do chat, tá antes do comentário da Jaqueline e depois do comentário do Gabriel. Tá lá, ó, 19,8 que eu coloquei a por uso. E o último exercício, que era para calcular a depreciação acelerada, é essa última fórmula em cima ali do Boa Noite da Daiane, tá? Então são essas três e a gente vai começar a fazer. Quem for tendo dúvida, pergunta, né? Porque aí eu já vou aproveitando para esclarecer, lembrando que isso é o que está na tarefa avaliativa aí desse período. Bom, então, ó, calcule a depreciação oficial, a depreciação acumulada e o valor líquido, que são três fórmulas, mas que vão se baseando numa sequência de um imóvel no valor de R$ 500.000, com 50 meses de uso, ok? Então, primeira coisa que você tem que fazer quando vai fazer essa conta aí, vai começar a pensar, você vai olhar aquela tabela da Receita Federal, que foi a primeira aí que eu colei de tudo, e na tabela da Receita Federal, você vai olhar assim, qual é o período que deprecia o imóvel? Ah, o imóvel deprecia em 25 anos. Então, convertendo para meses, né, o imóvel deprecia aí em 300 meses, tá? Primeiro de tudo, quando você vai fazer essa daí, você precisa converter aí para mês e fazer essa identificação. Ah, eu escrevi ali, faltou um S, mas tudo bem, vocês entendem. E aí, a partir daqui, a gente joga a fórmula da depreciação oficial para poder chegar no resultado. Pronto, arrumei. Ó, depreciação oficial, ela é o valor do bem dividido pelos meses, ok? Ó, o valor do bem, que são aí os 500 mil, e aqui é o tempo que está na tabela da Receita Federal, que o 300 é de mês, ok? Alguém não lembra? Todos lembram, né? Então, são 300 meses, igual eu coloquei no chat, faz a divisão. Então, a gente achou para um mês, deprecia R$ 1.666
e 67 centavos esse imóvel. Na sequência, a acumulada é eu pegar o resultado da depreciação oficial e multiplicar pelo tempo de uso, tá? Ó, porque o 50 tá ali, é o tempo de uso. Tempo de uso 50. O 1.666 é o resultado do exercício anterior. E aí multipliquei, então, em 50 meses eu descobri o valor de R$ 83.333,33. Por fim, o valor líquido, né, é a diferença. Então, é a diferença do 500 mil para o 83 mil que a gente acabou de achar. Então, no final aí, a gente chegou a 416.666,67. Acertaram? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Acertou, Roberta. Acertou, Daiane. Acertou, Ingrid. Acertou, Alice. Eu acertei sim, professor. Ah, maravilha. O que mais? Mais ninguém? Janaína acertou. A Arielle acertou. Nossa, Gabriel, que vergonha, cara. Vou colocar até uma carinha. Ah, Leonardo, você nem conta, porque você nem tá participando das aulas. Quando chegar o isso, não quero ninguém chorando. Porque agora eu tô pistola, assim. Porque o pessoal não quer fazer as coisas e quer reclamar. Bom, beleza. Então vamos. Vou passar para o segundo, tá? Eu já colei esse daí aí em cima, porque já deixa aí esse passo a passo para ficar registrado, mas esse slide também está disponível lá em arquivos, assim como o slide da semana passada. Deixa até, eu vou tirar um print. Quem depois quiser ver onde está tudo isso, tá salvo aqui, no mês de março, na parte de arquivos. Ah, então você assiste lá o YouTube para você poder ver. Porque isso aqui que eu estou explicando, que eu perguntei se acertou, é o passo a passo para você calcular a depreciação na logística. Do YouTube você já sabe onde é que ficam as aulas. Daqui a pouco eu colo aqui para você ver. Beleza? Bom, fé no pai que vai. Segundo ponto, ou segundo exercício. Depreciação por uso. Depreciação por uso. Então a gente precisa pensar assim: qual é a quilometragem que foi efetivamente ali que aconteceu, ou quantos foram produzidos, e qual é a estimada, tá? Então, ó, um caminhão no valor de R$ 250.000, com rodagem de 10.000 quilômetros, com uso estimado de R$ 15.000. Beleza? Então, você precisa pensar assim, para eu calcular e eu jogar na fórmula, que na verdade a fórmula não está aí, mas na fórmula que eu já tinha colocado ali, por uso, eu preciso pensar quanto foi dentro do período aí que eu tive efetivo, seja a produção, ou seja que rodou, ou seja a quantidade que foi usada. E aí embaixo eu vou dividir pela quantidade estimada. Eu acabei de achar a fórmula, vou colar aí para vocês. Espera aí. Ó, que a gente vai fazer em cima dessa fórmula que eu acabei de colocar. Então, 250 mil é o valor do bem, que está aqui em cima. 10 mil é o valor que foi efetivamente rodado. E o 15 mil é o estimado, é o esperado, que é o que está aqui em cima. Tá? Cada informação aí, ela segue a premissa da fórmula. E aí a gente faz a multiplicação, depois divide e por uso, esse veículo perdeu R$ 166.666. Tudo bem? Alguém quer perguntar desse? Conseguiu fazer, ô Beatriz Sach? Lucas Cruz? Professor, explique para mim de novo, por favor. Esse daqui, o 2? É depois do 10 mil. Eu não entendi mais nada. Tá, calma aí. Pronto. Depois do 10 mil, na fórmula, eu vou inserir a fórmula aqui.
Na fórmula, fala... Ah, essa aqui tá bem melhor, essa fórmula. Peraí. Um minuto, pode ser que saia da tela, porque eu tô fazendo alteração aqui. Deixa eu ver. Ah, não, ele nasceu aí, né? A fórmula. Ó. A fórmula é essa. Então, eu tenho que ver o que está pedindo no enunciado, o que eu quero encontrar, que é o valor. O caminhão é 250 mil. Para encontrar por uso, é o valor do bem vezes a produção do período. A produção do período, no caso, como é um caminhão, né? A produção dele é quilômetro rodado. Então, ele rodou 10 mil quilômetros. Agora, embaixo, que é a produção estimada, ou a quantidade rodada aí que foi estimado ou esperado, é o valor de 15 mil. Ó. Então, na hora de colocar na fórmula, ficou 250 mil, que é o valor do bem, 10 mil, que é a quantidade de quilômetros, e o 15 mil, que é o esperado. Entendeu? Sim, tranquilo, sim. Entendi, sim. Ah, beleza, É que eu Roberto. tinha mudado, eu tinha mudado. Tinha O que que você colocado os dois fez? quilômetros juntos, vezes e dividiu o outro. Isso que deu errado. Ah, você juntou tudo. É, foi isso. Beleza. Tá bom. Eu vi aqui que a Beatriz colocou, a Fátima também. O Altair tá em observação. Altair, mas você vai ficar na aula? Não entendi. Ou você tá observando o exercício, é isso? Você tava ruim, né? Você tava se recuperando. Bom, depois você escreve aí. Então eu vou tirar o print desse, porque no final a gente tem 166 mil. Um lembrete, né? Quanto à depreciação por uso que eu já tinha citado aí na semana passada. Ela não é aceita pela Receita Federal porque é uma manobra que as empresas fazem, tá? Então ela é usada por manobra, não é de forma oficial, tá bom? Então eu já deixei até registrado aí isso para vocês na semana passada, porque lá no passo a passo do slide tem até uma abordagem quanto a isso, mas também a gente conversou aqui. Beleza? Vamos para o último. Não, não estava ensinando você que queria que ensinasse. Queria sonegar os seus bitcoins aí. Vamos para o terceiro. Que o terceiro, ó, é a depreciação acelerada, tá? Até, como aqui eu dei tudo separadinho, no final aqui eu montei um exercício juntando todas as coisas, porque geralmente eu trabalho com eles tudo junto. Mas para poder vocês irem pegando passo a passo como é que fazia, eu dei ele em partes aí. Só que daqui a pouco a gente vai ter ele todo junto aqui para vocês poderem trabalhar um exercício para a gente finalizar esse assunto, tá? Então, o terceiro, a depreciação acelerada de um caminhão no valor de 200 mil com um turno de trabalho. Aí você deve estar pensando, ué, mas quem não estava na aula, claro. Mas que raio de um turno de trabalho é esse que o caminhão trabalha um turno? Como assim, né? A Receita Federal tem uma outra forma de poder analisar a depreciação, que ela se baseia aí nos turnos, seja de máquina, seja de equipamentos. Então, quando a gente tem separação por turno, quer dizer que a cada 8 horas de trabalho, eles consideram um turno, ok? E aí, nisso, a gente identificou, deve ter aparecido aí para vocês, né? Identificou, ó, usando a tabela, que um turno, que são 8 horas, eu vou trabalhar com o índice 1. Mas por que o índice 1? Porque vai aqui na fórmula. Ó. O índice é baseado nessa tabela. Se ele trabalha 2 turnos, que são 16 horas, é 1,5. Se trabalha 3 turnos, o índice é 2. Porque esse índice vai fazer aí a questão da depreciação, tá? Então, essa tabela também é um padrão, e aí quem pegou da semana passada viu. E a gente vai substituir as informações aqui na fórmula. Ó. O valor do bem, 200 mil. Se é um turno, aqui o índice vai ser 1. E embaixo, a divisão vai ser pelos períodos de depreciação. Ou seja, aquela tabela que eu coloquei quase agora aí no chat. Oi, Rai.
Nossa, já subiu bastante aqui a tabela, mas foi antes aí de 7,12 aí, ó. Tem a tabela, e aí se eu tô falando de caminhão, ó, caminhão tá lá, 4 anos. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com um período de 48 meses, tá? Porque, ó, 4 anos, se eu vou converter, sempre você vai ver a tabela que está em anos, você precisa converter para mês. É só fazer tudo vezes 12. Então, vezes 12, e aí eu sei que são 48 meses, ok? Ah, ficou bem ruim, mas aqui no slide está certo, ó. Então, ficou 48 meses, tá? E aí faz, ó, 200 vezes 1 dividido por 48, e no final a gente tem 4.166. Alguém quer perguntar? Rayane, seja bem-vinda à nossa aula, boa noite. O povo todo do ADM não liberou essa matéria, né, pelo visto. Que tá aí a Deolinda, Arielle, Rayane, Alice, Lucas, Janaína. É no parto da quinta-feira, a gente tá aí. Ninguém vai perguntar, então eu vou dar o exercício para vocês fazerem, tudo bem? Ô, Leonardo Almeida, você conseguiu? Oi? Oi, tudo bem? Você conseguiu? Fazer? Não, entender como é que é. Fazer, você vai fazer um agora aí para você poder treinar. Tá, entendi não, mas qualquer coisa eu te pergunto, tá fazendo. Tá? Aproveite agora, ó, porque esse exercício que tá aí, ele é para fazer e envolve todas as formas que eu acabei de colocar. Então, gente, eu vou dar aí o que uns 10 minutos aí, tá bom, né, para vocês fazerem. E aí vocês podem ir postando aqui no chat, tipo, depreciação oficial deu tanto, depreciação acumulada deu tanto, por uso deu tanto. E aí vocês colocam, tá? Isso aqui é um exercício só, que geralmente eu dou, mas você vai ler, você vai perceber que nesse um exercício você vai usar todas as fórmulas. Beleza? Ó, ele tá no chat, tá também aqui no slide, e aí ele é meio que tipo, o último que a gente faz para trabalhar essa parte para eu poder entrar em curso de armazenagem. Se alguém quiser perguntar a pergunta, o que que eu vou fazer? Eu vou só então parar a gravação, já que eu fiz a correção, para não ficar a parte em branco aqui, tipo, esperando. Aí eu retomo a gravação quando eu chegar na parte do curso de armazenagem.